Do Lucas Penido na área. Henrique Portugal, estamos começando mais um After. Queremos começar agradecendo os nossos patrocinadores. Quero começar agradecendo a Capsilin, que tem aí uma linha incrível de tratamento capilar, shampoos. Quero agradecer também a Rocheware. Hoje eu tô de rocha inteira, inclusive, ó. Tá bonito hoje, Essa hein? camisa aqui é de um cara que a gente curte muito, né? Aquele J. Mark. Muito. E é o cara do drum and bass. esse é o cara. E se você entrar hoje, durante o programa, no site da Rocheware, você ganha 10% de desconto com o cupom, né? Com o hashtag After. Também queremos agradecer Novo Hotel BH Savassi, que os nossos convidados ficam lá. Então, assim, muito obrigado à Rede Acor. E é isso. E não, calma. Não, é isso mesmo. Poxa, é a Bramos, Associação Brasileira de Música e Arte, né? E tem também a Serenata aqui, uma parceria nos equipamentos aqui maravilhosos, que sem eles nós não estaríamos aqui gravando essa conversa com quem? Calma, falta Kitsu. Kitsu é uma marca que inclusive a gente vai mandar para o nosso entrevistado, ele vai poder escolher lá no site da Kitsu. É uma marca que ajuda 120 crianças no Piauí. Então a gente tem uma história muito legal com a Kitsu. Eu só uso Kitsu. E aí eu mando fazer a lente aonde? No Centro Visão. É isso aí. E agora, sem delongas, o cara, vamos começar falando uma coisa. Depois de 15 minutos de patrocinadores, né? É isso aí, é bom sim, né? É bom assim. Cara. Esse cara, são poucas as pessoas que eu falo, cara, quero bater um papo mesmo, porque a gente fala, né, de esmiuçar a mente. Esse cara, eu sempre quis, vocês vão entender por quê. Vini is in the house! Que é isso? Cara, eu tô impressionado com a quantidade de patrocinador. Inclusive, aqui é um presente pra você. Isso mostra o tamanho do podcast. Tá legal, não tá? Tá, vou até jogar meu óculos de tio pra cá. Aqui, ó. Antiqueda, tô precisando, obrigado. Aqui, ó. Exatamente. Aqui, ó. Tá tudo. Vai melhorar. Esse é exatamente o que eu uso. Esse é que o Henrique usa. É. Tanto é que a galera já chama esse shampoo do Henrique. Mas tu não tem queda de cabeça? Pra caramba. A Capsilin me ajuda demais. Ó, e o boné da Rocheware, esse boné é feito assim, um craftsmanship que a gente chama. Vou tirar pra mostrar, né? Claro, ele é feito assim com muito zelo, muito... Cara, meu filho é louco esse boné, eu sou louco, só uso muito ele. legal, muito legal. Qualidade absurda. É muito bonito. Obrigado, rapaz. Amei. Vou deixar aqui, pode? Deixa absolutamente. A casa é sua, cara. Pô, que legal tá aqui, cara. De verdade. Vini, obrigado pelo convite. Antes de mais nada. Tá louco. Prazer estar aqui. Rever meu amigo aí de tantos camarins ali, de criança esperança, né? Nossa, fizemos exatamente. tudo aí nessa vida aí já. Graças a Deus. Cara, eu sou um cara de detalhes, Vini, porque tiveram duas coisas que aconteceram que isso me fala muito sobre uma pessoa. O Vini, pra quem não sabe, acabou de chegar em BH agora, literalmente do aeroporto e veio direto. E outra, que quando o Joezinho, que a gente tem que agradecer muito o pessoal da Insanidade Mental, da Casa Insanidade Mental, que a gente vai falar bastante sobre o evento que você vai tocar lá. Que já esteve aqui, inclusive, na cadeira elétrica, que ele apelidou, essa cadeira elétrica. Correu a hora que a gente perguntou do segredo, né? Deve ter muitos, né? Mas ele falou, cara, tá aqui o telefone do Vitor, mandei uma mensagem pro Vini, tipo, cara, 10 minutos depois o cara respondeu, são pequenos imagina, detalhes, cara, assim, imagina. Você... Prazer mesmo, de verdade. Vini, são coisas boas da profissão da gente, é poder rever os amigos, falar coisa legal. Fazer novos amigos também. Fazer novos amigos também, com certeza. Vini, assim, cara, uma das razões que o nosso podcast chama After é porque a gente foge daquelas perguntas muito óbvias, nada contra, acho que isso é necessário. E o After é aquela festa que você vai depois da festa, fica trocando ideia ali. Sim. Cara, a sua história pra mim é fascinante. Né? Você cresceu num cortiço, né? Até os 20 anos de idade. 22. 22? Eu conheci a Karina lá, eu morava lá ainda. Que irado, mano. Sei lá. Vamos falar sobre isso. Mas a pergunta é a seguinte, falei hoje com a galera, falei com a turma Henrique, falei, a gente vai começar... A galera sabe o que é um cortiço, sabe, né? Por favor. Como é que poderíamos dizer? Tem vários nomes, cortiço, cabeça de porco, pombal... Tinham vários nomes, todos eles meio pejorativos, assim. São famílias pobres, né, de baixa renda, que vivem num casarão, geralmente um casarão meio colonial, assim, antigo, e cada quarto é habitado por uma família. Então, assim, o banheiro é comunitário, um banheiro que você divide, às vezes, com 20 famílias, né? Enfim, é um lugar para pessoas humildes, de origem humilde, que é meu caso mesmo. Não, e eu acho isso incrível, porque você fala que o que muita gente talvez viria como uma coisa triste, você falava, pô, cara, mas na hora de ir pra escola, tava eu na fila pro banheiro com 20 crianças. Você sempre olhou o copo meio cheio?
na vida? Sim. Isso eu devo, acho que minha mãe. A minha mãe é assim, Dona Hilda, a gente está falando há pouco, vai cumprir esse ano 96 anos. E ela sempre foi muito positiva, sabe? E é aquela pessoa que é legal ter do lado, assim, que ela sempre consegue ver uma coisa bonita no meio do caos. E às vezes é fundamental, porque senão é tudo caos, né? Especialmente quando é um caos financeiro, que é talvez um dos piores, né? Desestabiliza, né? É, e o brasileiro conhece bem como é. Então você ter essa vibe boa, sempre, alguém positivo. Eu ouvi até falar esses dias uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que é a tal da positividade tóxica, que não tem absolutamente nada a ver com a Dona Hilda, é o oposto, sabe? Não é que você tem que estar feliz o tempo inteiro, mas é aquela pessoa que tem uma palavra maneira no meio de uma hora ruim. E isso é muito importante, eu considero isso muito importante. E eu levo para minha vida, né? Tenho o DNA dela também, então, graças a Deus, acho que tem a ver com isso. Você falou uma frase muito forte, assim, que eu achei incrível, eu queria já te perguntar, e vou até utilizar uma frase que você falou num bate-papo. Você falou que você é aquela clássica história do pai que foi comprar o cigarro e não voltou. Né? É um clássico, é um clássico. Né? A gente morava... Primeiro assim, eu quando nasci, eu nasci em Leme, uma cidade pequenininha no interior de São Paulo. Inclusive, essa semana eu fiquei muito feliz que eu entrei em contato com o Lemense, que é o clube de lá, que vai jogar a A3, que é a terceira divisão do Campeonato Paulista. Eu falei, eu quero a camiseta do Lemense, onde eu compro e tal. Aí eles vão me dar de presente. Eu falei, pô, aqui fiquei emocionado. É uma bobagem assim, mas para mim foi... É perto de onde? Leme fica perto de Araras. Araras, tá. É na frente de Pirassununga. É terra de cachaça também, viu, Dudu? Minas é, né? Pô, é brabo, mas... cachaça já falou do Dudu, não sei porquê. Dudu é o dono da Casa de Sanidade Mental, é a mente brilhante. A 51, se não me engano, é de Pirassununga, né? Ou a Pitu, uma coisa dessa. Assim. Não, mas, enfim, não sei o que eu estava falando. Não, tá então, aí nasci, pouco tempo depois... Meu pai sumiu nesse mesmo esquema que a gente estava falando. Vou ali comprar cigarro e nunca mais apareceu. E ele voltou, reapareceu depois de muitos anos. Quando eu morava já com a família, eu não curti isso lá no Rio de Janeiro. Eu tinha por volta de 7 anos. Eu ia fazer 7 anos, assim. E para mim era estranho, porque a criança ela tem uma percepção de tempo muito doido, né? Muito diferente do nosso. Não parecia que era tanto tempo. Sabe? Porque, de alguma forma, ele estava sempre presente. Eu sempre ouvi em casa minha mãe falando sobre... Minha mãe jamais falou mal dele, por exemplo. Que legal. Que é uma coisa... Mais uma... Raro. É muito raro. E ela teria todo o direito, seria natural falar mal dele, né? E aí, um dia ele reapareceu. Não lembro como foi a história, mas acho que ele procurou minha mãe no trabalho dela. Minha mãe trabalhava como secretária de um consultório médico. E aí, um dia, ela abriu a porta e falei, oi, meu filho, sabe quem é essa pessoa aqui? Eu olhei baixinho, careca, meu pai. Falei, você claro, dessa cena assim? Eu lembro dessa cena, assim, um pouco... abstrato. Difuso, não é uma coisa muito... eu lembro da cena, mas não lembro dos detalhes da cena. E eu fiquei feliz pra caramba e tal. Foi uma parada realmente assim que não teve rancor, que também poderia ter. Poderia ser natural, mas não teve, né? Nem de mim e parecia que nem da minha mãe também. E aí depois disso aí passei a ver mais vezes e decidiram lá, os chefes, né? Decidiram que a gente ia morar juntos. Aí viemos aqui para Minas Gerais, viemos morar em São Lourenço. Conheço, é uma cidade que eu amo. Também amo São Lourenço, trecho das águas ali, né? Exato. E aí vivemos ali juntos, outra vez como família, assim, por 1 ano e meio. E aí, um dia, meu pai foi fazer... Ele tinha uma olaria... Para quem não sabe, olaria é uma fábrica de tijolos, de telhas, essas coisas, né? Bem artesanal, assim. E um dia ele foi fazer uma entrega e aí, de fato, nunca mais voltou. Essa foi a última vez que eu o vi. Antes de passar até pro Henrique, porque essa história mexeu muito comigo, achei incrível. Eu vejo que você menciona sempre o Luca, que é seu filho. Uhum. Tá com 25? Vai fazer 25... Não, só ano que vem, tá com 24. Só ano que vem? Tá. Agora é produtor de eventos. 24 em abril? Isso aí. Isso aí. Pô, que memória pica, velho. Eu queria ter só um pedacinho disso aí. A gente tem que, né? Conhecer o nosso convidado. Obrigado. Mas o que eu achei... Porra, o que eu achei legal é o seguinte, cara. Você sempre fala dele, ele é produtor, toca também, né? Também é baterista. Baterista, falou que um dia chegou em casa e ele tava tocando, né? Tipo, mó legal. Um maior orgulho aqui no Aí uma pergunta forte, assim, cara. Toda essa questão com seu pai, o que ela te ensinou como pai?
É uma excelente pergunta, porque é muito difícil de identificar, assim, porque quando você não tem uma referência, né, masculina dentro de casa, a sua referência é a chefe da família. E no meu caso, a chefe da minha família não era nem a minha mãe, era a minha irmã mais velha, que tomou um pouco Porque, assim, estamos falando dos anos 60, 70, 80, né? O mundo era dividido, as mulheres têm uma função, os homens tinham outra função. Hoje não. Hoje, por bem, as coisas já são diferentes. Mas naquele momento era assim. Então, assim, Dia dos Pais. Dia dos Pais, para um menino que está num colégio público, que vai ter uma festa em homenagem ao Dia dos Pais. Tem que fazer trabalho para mandar para o pai dar de presente. Como é que faz? Né? Como é que faz? Hoje tem um tato para lidar com isso, porque a gente sabe que isso é uma coisa importante. No final das contas, é relevante. Mas naquele momento, a galera não tinha muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Então, assim, minha irmã ia representando meu pai. Então, algumas vezes, em algumas situações, minha irmã representava meu pai. Porque ela tinha uma forma mais, digamos assim, impositiva de falar e tal. Uma mulher muito forte. Qual a diferença de idade de vocês? Minha irmã tem 14 anos. A mais do que eu. Então, em alguns momentos, ela fazia essa função, vamos dizer assim, né? E minha mãe, a doçura da casa, sempre, a provedora, né? Enfim, era assim. É uma divisão diferente, né? Mas a minha referência maior de pais são os pais dos meus amigos, de uma forma geral. Conviveu muito com eles? Com alguns, principalmente o Miltinho do MPB4. Não sei se você lembra tá dele. Brincando! O Feijão, o baterista, meu amigo desde muito pequeno, né? E eu frequentava muito a casa dele, porque a gente tinha uma banda junto, nós fizemos muitas turnês juntas depois, tocando Mexe a Cadeira no Haikai. Ele era baterista do Haikai também. E o Miltinho tinha uma relação com ele e com o irmão dele, com o Alexandre, que era muito bonita de parceria, mas de respeito também, sabe? Legal. Assim, havia uma hierarquia suave. Frase boa, hein? Hierarquia suave. Porque não é aquela coisa imposta a ferro e fogo, é uma coisa conquistada mesmo, a base de, sei lá, de admiração, respeito, né? Te falei que hoje esse é um dos maiores bate-papos, cara, nesse podcast. Você está falando sobre hierarquia suave. Esse outro dia eu aprendi com na verdade, a minha mentora espiritual. Às vezes você reclama de alguém, ela fala assim, não reclama dessa pessoa, assim, não, fala que ela tem dificuldade com honestidade. Conheço algumas pessoas. Mas é um jeito, igual você falou, hierarquia suave, é um jeito de você explicar sem colocar um peso né, nas coisas. E o que eu queria te dizer é quando você fala que sua mãe era secretária, seu pai foi comprar cigarro 2 vezes. Pois é. Pô, seu pai foi uma vez e voltou, você nem não tá tão ruim. A segunda acho que é a definitiva, já galera, só quero avisar você. Exatamente. Mas aonde entrou a música? A minha mãe, ela é cantora. A profissão dela, quando ela era jovem, antes dela se casar com o pai das minhas irmãs, que nós somos filhos de pais distintos, ela era cantora. Numa época muito difícil de você ser cantora, porque era marginalizado, né? Total. Porque onde é que você se apresentava? Era nas boates, né? E ela se apaixonou pelo pianista da banda, que é o pai das minhas irmãs. Então eles se casaram e viveram durante muitos anos cantando. E minha mãe cantava lindamente. Eu não sei onde foi parar esse disco, mas ela tem um daqueles de... Acho que 78? Que tem um buracão no meio, assim. Tá. Entendi. Acho que ficou na casa do meu tio, uma coisa, eu nunca mais vi. Mas sempre ela foi cantando, uma paixão. Ela cantando. E minha mãe cantava os boleros todos, sabe, de Gourmet Trio Los Panchos, que eu sou apaixonado. E ela cantava boleros enquanto fazia comida e tal. E aquilo ali, para mim, é a minha primeira... Eu vejo assim, né? Minha primeira referência quando eu penso em música. Então você tinha música dentro de casa? Muita música, muita música. Eu tenho uma história muito bonita lá na vila, na primeira vila, onde eu morei com a Iraíde e com a Lourdes. E com o Carlinhos também. Eles eram uma família preta que moravam num quartinho ao lado do meu. Então, às vezes, minhas irmãs trabalhavam, minha mãe também, e elas eram enfermeiras, então elas tinham turnos. E às vezes tinha turno noturno, mas de dia estava em casa, então elas cuidavam de mim, tipo assim, me dava comida, essas coisas todas, né? É uma grande família aquela parada ali. Por isso que eu te digo que eu tenho muito mais lembranças legais do que ruins, porque
Pô, pra criança, era um pátio com 900 crianças vila, brincando. Né? Você chamava de vila, né? Eu chamo até hoje de vila. Tá lá, eu passei, essa semana eu passei na frente. Existe ainda? Existe ainda. Tem Barão de Itapajipe 216, apartamento 109. A gente chamava de apartamento, né? Que legal. Só para dar um status, né? Que era um quartinho. Mas isso, você está falando muito da sua história e eu costumo fazer o seguinte, quando você vai caminhando na vida, você vai melhorando, às vezes a vida dá alguns defeitos, né? Sim. Faz parte. E eu às vezes costumo, por exemplo, eu fui office boy, trabalhei no centro de Belo Horizonte, muito. Opa! Acontece. Acontece. E aí, de vez em quando a vida dá defeito, eu chego e falo assim, tá na hora de eu voltar e andar de novo nos lugares. Voltar pra base. Voltar pra base. Eu até brinco que até os drones, quando estão com 10% de bateria, eles voltam pra base. É isso mesmo, cara. Então você costuma frequentar a base, a referência disso tudo que você falou? A base, se a gente for pensar num sentido figurado, ela é também um arcabouço de coisas que você viveu e que você não consegue desviver, né? Isso. Então estamos falando assim de emoções, de pessoas, de aprendizados e de lugares também. Sim. Claro, toda vez que eu atravesso o túnel, hoje eu moro num bairro elegante do Rio de Janeiro, ali no Recreio dos Bandeirantes, perto da praia, mas eu morava no Cortiço, ali no Rio Comprido, né? Que é um bairro trabalhador, de classe trabalhadora. Toda vez que eu atravesso o túnel Rebouças, que liga a Zona Sul à Zona Norte, onde fica o Rio Comprido, vai me dando uma estranha sensação de que eu estou indo para casa. Olha, cara. E minha mãe mora lá, hoje. Assim, então, assim, as minhas referências, elas continuam rondando aquela região ali, sabe? Eu ando naquelas ruas, pô, como se eu estivesse, de fato, em casa. E, de certa forma... É mais ou menos o que você sente quando volta para o centro e dá um rolê. Né? Tu lembra de quando tu era office boy e, pô, fazia o corre? Eu lembro também. E sim, mas é mais emoção de estar naquele lugar. Claro. Né? Porque às vezes a gente perde a referência da origem. Eu morei no bairro de Santa Teresa aqui em Belo Horizonte. Né? Essa semana mesmo eu estive lá no Bolão, é um bar super tradicional da cidade. Então, eu de vez em quando vou lá, sempre voto lá em Santa Teresa, por mais que eu tenha mudado de lá. Eu voto lá no Rio Comprido também, por acaso. Aí você encontra com os amigos de infância, você vê algumas coisas, uma ex-namorada, você fala assim, a vida vai mudando, mas ela vai escrevendo a história de cada um, né? Você viu uma ex-namorada lá, Isso aqui não é um... Não, mas você que falou! Você que falou! Ó, Dani... O entrevistado não é você, depois né? Depois você chega. Ela vai comigo lá, minha esposa vai comigo lá. Eu sei que ela vai, só que... Obrigado, né? Não, mas eu acho que é legal isso, assim... Tô falando isso porque você falou de uma história muito humilde, um início muito humilde. Sim. E às vezes a gente cresce muito e tem gente que renega e fala assim, não, aquele lugar eu não pertenço mais àquele lugar. É porque isso pode ser visto assim, não sei se... Do ponto de vista da psicanálise, né? Vamos dizer assim. Vamos falar sobre você pode ver de forma antagônica e até mesmo oposta. Tipo assim, tudo que eu não quero mais na minha vida é voltar àquilo ali. É uma espécie de... Vou renegar absolutamente tudo que tem a ver com aquilo, não quero mais saber disso. Isso não sou eu, não faz parte de mim, tal. E o oposto seria que aquilo seja uma composição de quem você é. Né? Isso vai depender muito de como você passou por tudo isso. A gente está falando aqui de lembranças bonitas, né? Eu tenho lindas lembranças assim dessa fase de pindaíba, de uma fase difícil. E obviamente eu devo isso às pessoas que estavam comigo. Se você tem pessoas muito nocivas, é difícil você voltar para a base, para essa base pelo menos. É mais difícil. Né? Porque você tem muita dor envolvida com aquilo ali. Eu não tenho dor envolvida com aquela história. Só tinha falta de grana. Mas o resto era riqueza, cara. Já vi algumas entrevistas do Zezé de Camargo falando que a época mais feliz da vida dele foi quando ele morava lá na roça, sabe? Tipo, criancinha. Sim. Né? Tipo, então assim... Cara, falando já um pouco de música, e geralmente, às vezes, a gente... Aqui não tem muita... Queria falar uma coisa que eu esqueci de falar. Claro. Falando com relação à base. Iraídes e Lourdes e Carlinhos, essa família preta que morava do lado da minha casa, foi ali onde eu ouvi pela primeira vez na minha vida James Brown. Uou. Que eu nunca tinha ouvido. E aí quando eu ouvi... A história dele tá igual do Elvis, né? E Elvis também. Elvis é isso, é o branco que andava com os pretos e entendeu a música e pegou várias referências que, na verdade,
aquela mistura transformou a música no mundo. E eu nunca tinha ouvido, né? Foi a primeira vez que eu ouvi James Brown. Eu falei, caramba, lindo isso, é demais, né? Era rock, cara. Eu sempre achei James Brown rock and roll, assim. Muito mais do que tipo e era funk. Toda vez que eu falo funk, a galera associa funk à música mais popularizada que a gente ouve hoje e tal. Cara, o funk mesmo, a raiz do funk, ela é muito rock and roll. Sim. Ela tem uma atitude, sabe? E eu lembro da Lourdes, principalmente, ela tinha um cabelo black power, assim, e ela dançava às vezes quando botava pra... Então eu vi isso do lado, e era uma coisa de verdade. Eu vi isso, assim, não era um artista que estava fazendo isso, era ela que estava ali, sabe? E o Carlinhos também, enquanto fazia comida... São vivos? São vivos ainda. Lourdes, Carlinhos, vocês são, demais. Muito legal. Depois eu quero ver essa coleção de vinil. Martinho da Vila. Caraca. Vem logo, vem curar seu preto, que chegou de porre lá da boemia. Eu ouvi essas coisas, tudo isso, assim, as escolas de samba, né? Os enredos da escola de samba, antigamente haviam discos que eram produzidos com cada enredo. Cara, era uma riqueza musical incrível, e tudo isso eu aprendi ali do ladinho do meu quarto, onde eu morava. Então, assim, não dá para lembrar só da pindaíba, né? Você acaba lembrando... É só formação, né? Exatamente. Minha mãe, dona Lourdes, Iraíz e Carlinhos. Sensacional. Assim, às vezes, Vini, a gente segue uma ordem cronológica, com você não vai ser Às vezes não, né? Não, com você não, porque, cara, é uma profundidade de tantos assuntos. Isso é uma das coisas que eu falei, cara, eu quero... Obrigado. Porque a gente fala, mais uma vez sendo repetitivo, uma das razões que a gente fez o After foi para esmiuçar a mente das pessoas. E quando você vê uma pessoa que é muito profunda e tem muitas coisas legais... Enfim, mas já falando já que o Henrique tocou na questão da música, você foi vocalista do Haikai, que é uma banda que fez sucesso ali no final da década de 80. Tiveram uma música na Vamp, né? Foi. Uma novela incrível. Sucesso. Eu tava escutando ontem, cara. Mas a música não foi um sucesso. A música... Mas é boa. É muito boa, eu adoro. Boa. O Haikai era uma banda muito poderosa. Marcelo Susequinde tocando guitarra. O Roberto Lee, que era do Erva Doce, tocando contrabaixo. Eu tava tocando meio com os meus ídolos, sabe? Era uma coisa incrível. Eu falei, caramba. Mas o Susequinde também era do Erva Doce. Também era. Peraí, essa do Susequinde eu não lembrava. Porque você andou com o Roberto Lee durante um tempo. Sim. Mesmo depois da banda, ele seguiu com você durante um tempo. Foi produtor de... 90% de tudo que eu fiz foi tudo culpa do Roberto. Do Roberto. Mas é uma culpa boa, né? Culpa boa. Agora, ele faleceu, tem 5 anos, 6 anos. Assim, e é uma pessoa que eu falo todos os dias dele. Legal, é impressionante isso. Todos os dias da minha vida eu falo do Roberto por algum motivo. Pô, lembra dessa piada? Que era um cara, era onipresente, assim, sabe? E isso para mim é uma coisa muito valiosa. Não, porque na hora que você fala isso, porque o Susequinde é um monstro. É um monstro. Não só tocando, que é impressionante. Produzindo até hoje, a parte musical, né? Sempre lá na Globo, fazendo, né? Fora que é uma enciclopédia, né? Fora tudo isso, ainda é uma enciclopédia. Assim. Tem uma entrevista dele muito boa, né? Lá no Clé, né? Sim. Maravilhoso. Aquela que ele conta do Van Halen. Guitarra. Agora ele fala do Ark, Eu tava nesse show aí. É mesmo? Lá no Maracanãzinho? Como fã, eu tava no Maracanãzinho assistindo. Foi o maior volume de PA que eu já ouvi na minha vida, foi esse. Esse é o comentário. Todo mundo saiu de lá com aquele famoso... Eu saí, parecia que eu tava drogado. Eu tava andando na rua do Maracanã ali, Maracanã, Zona Norte do Rio de Janeiro. Cara, uma sensação estranha de que você tá meio flutuando, sabe? Um volume, mas foi incrível, assim. Mas eu tô falando porque são duas lendas com muito conhecimento de rock. Mas não só de rock, hein? Você lembra das frenéticas? Não, mas é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Porque se você pegar o Susequinde e o Roberto, você fala assim, isso é o rock brasileiro. Uhum. Mas o seu som, ele sempre foi muito swingado. O meu vai mais para pop, dance em algum momento até. E durante um tempo teve a contribuição rica e constante de DJs que faziam os remixes, né? Então era uma música que foi até difícil te encontrar de novo, por exemplo, que é uma balada. Foi muito difícil para essa música
ser associada a mim, porque a galera tava esperando sempre Shake Boom, na Gandaia, o Tiazinha, né? As paradas que iam pra pista e que faziam a galera dançar, né? Tudo isso tem o fundamento do dos Roberto vizinhos, e dos vizinhos, mas tem também dos DJs, posteriormente dos DJs, né? Quem Mas o seriam os Roberto vizinhos? foi fundamental para isso, cara. Luz Iraídes, Luz Iraídes e Carlinhos. Não, é porque, na verdade, eu falo muito isso. Você tem toda a razão, é verdade mesmo. Cara, tudo começa em algum lugar. Isso é tatuagem, cara. A gente não tira isso nunca mais do corpo. A gente não tira isso nunca mais. Essa música preta, que a gente chama assim, não é minha, né? É minha, se tornou minha porque eu me apaixonei por ela, mas ela não é. Eu não criei isso daí. Eu repliquei de alguma forma por causa dos vizinhos, como você falou, da minha formação, da minha base ali. Isso é incrível. E o Roberto foi um cara muito importante nesse processo, porque o trabalho de um produtor musical no estúdio, estou falando isso pro Henrique, né? Imagina. Não, mas... Dá até vergonha de falar isso, mas é verdade. Mano, até parece. Ele não é apenas fazer um disco, é imprimir um momento que tem várias coisas naquele momento ali, vários sentimentos acontecendo, né? Então, às vezes, o Roberto era produtor de clima. Estúdio. Produtor de clima tá rolando uma treta minha com o cara da gravadora, sei lá. Como é que vai para esquecer tudo isso e, pensar em música e produzir o que eu tô a fim de fazer e que o presidente, o diretor também está a fim de fazer, né? Ele era esse intermediador, que é uma posição que eu não gostaria de estar nunca, que é muito difícil e precisa ter muito talento para fazer isso. Tato, né? Porque, na verdade, sempre foi aquela dificuldade que é normal, mas eu falo normal hoje, né? 30 anos depois, que os interesses da gravadora e dos artistas, eles tinham momentos de que andavam juntos, mas a maioria... Nem sempre são convergentes, né? É o criativo versus comercial, né? Exatamente. Exato. E isso, quando você está no momento de criação, e aí a gente brinca muito, fala assim, cara, toda vez que a gente vai gravar um disco, a gravadora quer negociar alguma coisa. Esse não é exatamente o melhor momento, pelo menos nós, como artistas, você deve ter passado muito por isso. Inúmeras vezes. Que são coisas, exatamente, a conciliação ali, né, de você entender isso. Mas você teve... O Skank, para mim, já que estou aqui na sua presença, foi uma referência muito importante. Garota Nacional, eu toco Garota Nacional no nosso show. No que legal. Baile, porque eu acho que ela foi um continente, quando eu estava no mar raivoso lá... Foi um continente. Falei, cara, dá para fazer música dançante no Brasil, ter swing, ser legal, ser divertido, né? E não ser uma cópia de algo que venha de fora. Agora eu vou ter que fazer essa pergunta. Engraçado, eu já quero pedir desculpa aqui pra galera que tá vendo, porque eu não gosto de ficar sempre no celular, mas eu tive que escrever essas perguntas, porque assim, eu falei, eu não quero esquecer nenhuma delas. Aí eu fiz uma lista aqui, olha a lista que eu fiz. Tô mais aliviado um pouco, porque você tem uma memória tão forte que eu tava me sentindo... Falei, tenho que tomar um fosfosol. Não, mas a maioria eu lembro de cabeça, mas essa daqui porque os nomes que eu anotei. Nessa mesma época, inclusive você acredita, aí eu não preciso de ler, você acredita o Mexe a Cadeira, a uma festa que você foi... E tava tocando a namorada do Carlinhos Brown, e que você é uma falou, outra precisa referência. de um som assim. Eu acho que são primas, de alguma forma, são primas. Aí, agora essa é a pergunta, vou falando mais ou menos dessa época. Então você tem a namorada Carlinhos Brown, foi coisa que eu anotei assim de cabeça. Uma brasileira. Exatamente. Do Paralamas. Aí você tem Lulu Santos, várias naquela época ali, né? A volta dele com o Memê. Com o Memê. Né? Aí você tem Garota Nacional, daquela banda... Tal de Skank, né? E aí você tem, claro, Mexe a Cadeira. Aí vem a pergunta, você acredita que nessa... E isso, pra mim, a gente tá falando um pouco sobre isso hoje tomando um café, sobre a questão de abrasileirar certos estilos. Seja ele o jazz, seja ele o pop. Você acha que nesse momento foi o momento que o Brasil conseguiu abrasileirar o pop de uma maneira mais plena? Porque você vê o pop, mas tem um swing... Sim. Né? É interessante isso. Eu vou te falar de um outro ponto de vista ainda mais... mais longe do que a música que tocava em rádio, a música pop. A música da pista de dança, que é uma coisa muito específica e que eu posso dizer que eu sou praticamente um especialista nessa história, né? Cara,
as pessoas iam para a pista de dança dançar músicas brasileiras. Dançava Garota Nacional, dançava, não ainda dançava, né? E ainda dança. Dançava Mexe a Cadeira, Shake Boom, o Tiozinho, essas coisas todas. Dançava Carlinhos Brau, dançava Lulu Santos. Era música que tinha punch quando você aumentava o som da boate também, tá ligado? Não apenas no rádio ou no show do Skank. Sim. Na boate também, que é um lugar onde eu frequentei a vida toda, né? Então é claro que isso para mim foi uma referência. E vocês vieram antes. Carlinhos Brown também. Então, para mim, foi um norte, né? Eu falei, eu conversava muito com isso com o Liber Gadelha, que era o presidente da gravadora. E ele me falava isso. Porra, Vinho, tu tem que fazer um negócio naquela onda ali, a Garota Nacional, do Skank. Eu falo, pô, esse cara tem razão. Tinha uma música muito gozada, que eu não lembro, acho que chamava Apache Indians, algo assim, que chamava... sim. Bum Chacalá, né? É isso que eu te perguntava. Que é um pouco parente de Mexe a Cadeira também. Não, na verdade, o que eu queria falar é o seguinte, porque o Dance Hall e o Ragamuffin, naquela época, eu tô falando ali, meados dos anos 90, que foi lá talvez o momento mais pop da música, assim, jamaicana, assim. O próprio Shaggy, que gravou recentemente coisas com o Sting e tal, e como é que é? Chaba Hanks e tal. Você tem uma coisa que é meio falada. Isso mesmo. É isso que eu ia te perguntar. De onde veio, por exemplo, você tá falando de James Brown, mas James Brown ele cantava. Você tem essa coisa do swing. Meio falando, verdade. É meio assim, mas não é um hip hop, é uma coisa bem jamaicana. Totalmente. Você tem toda a razão. E eu concordo. Só que é jamaicano, mas uma boa parte dessa turma é inglesa, não é jamaicana. Entendeu? UB40? Não, é inglês também. Inglês, né? Mas eu tô falando por causa da... Cantado mesmo, mais cantado, aquela coisa do falado, assim. Mas não chega a ser um hip hop. Really fantastic. As terminações, elas não são propriamente melódicas. Não, mas você tem razão mesmo. Eu acho que... escutou, a pergunta é, você escutou música jamaicana? Muita coisa, principalmente depois que eu conheci o Benegão. Sim. Do Planet Ramp, que é pra mim o maior rapper que eu conheci na minha vida, é o Benegão. Que mora no céu, né? Porque o lugar onde é que ele mora é Santa Teresa, chama Santa Teresa. Eu já falei isso aqui, eu acho muito legal. A casa do Benegão, tem gente que pra ver avião olha pra cima. O Benegão olha pra baixo, cara. Porque a casa dele é mais alta do que a curva dos aviões ali no aeroporto Santos Dumont. Eu gravei uma música com o Benegão no meu segundo disco, que ainda não... Foi no disco em que tinha Mexe a Cadeira, por acaso. E eu acho que ele foi uma interferência muito importante também. Porque eu nunca tinha cantado com um rapper. Nunca tinha... Porque uma coisa é você ouvir música, outra coisa é você ver música. Ouvir e ver. Tem música que é para ver junto, né? Tipo blues, por exemplo. O blues é uma coisa importante que você veja o blues, não só ouça. E chore. E aí é diferente, que a coisa tem um impacto. Orquestra sinfônica, por exemplo. Quando você vê a orquestra tocando, não só ouve, quando você está presente naquele ambiente... Porra, aquilo é apaixonante, aquilo toma uma proporção muito maior, né? Dentro de você, assim, um espectro dela fica gigantesco. Quando eu vi o Benegão cantando no estúdio junto comigo, assim, eu falei, cara... Que ano isso, Vini? Foi no disco de Mexe a Cadeira. Então, 97. É que Mexe a Cadeira entrou no final do disco, assim. Sim, eu sei. Você então, nem queria colocar e de repente colocou e virou o que virou, né? Exatamente. Você queria uma música dançante. Todas essas coisas desse universo que o Henrique está falando, elas permeiam aquela geração inteira. Todo mundo que estava presente ali ouviu tudo isso. Todo mundo. Né? Então, foi uma influência importante. Mas acho que o Benegão também foi. Dessa coisa do rap. Sinistro, né? Que Mexe a Cadeira não é um rap, mas ela quase poderia ser. Né? Sem dúvida. Concordo. E é interessante, assim, só para completar. Mas tem a som da Jamaica mesmo. Por aí mesmo. Tem uma coisa de música quando a gente fala desse... o Skank gravou com o Benegão no último disco de estúdio do Skank. Que a gente Multidão, que chama a música. E é interessante como a história da divisão silábica, e normalmente o rapper, ele pensa, eu falo que pensa no ponto futuro, né? Ele tem a palavra que ele vai ter o sufixo, e ele tem que pensar uma construção para chegar na palavra que tem o sufixo. Agora foi você, né, Lê? É justo. Acontece com os melhores. Caraca. É a hora da terapia, mano. É a hora da terapia. Pode tirar o alarme. Eu é que sou o... Vai lá. Hora da terapia. É que a gente grava mais cedo. Entendi. Aí minha culpa, peço perdão. Tudo certo, vai lá. Não, voltando aqui.
Então, assim, como é que você trabalha em termos de letra esse tipo de música, assim? Você tem essa coisa do... Você pensa lá naquela palavra e você vem fazendo a construção, ou você trabalha de alguma outra forma? Hoje ou naquele momento? Não, porque eu mudei teve muito. Uma transformação? Muita coisa, eu mudei muito, assim. Hoje, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é tocar violão em casa. Eu tenho no meu Instagram, uma vez por semana, eu vou lá e publico uma música tocando, sei lá, um outro artista qualquer. E a mim também, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. Isso para mim sai com muita naturalidade, assim. Eu sempre gostei muito de folk. Então eu aprendi a tocar violão direitinho. Legal, é uma coisa que eu gosto de fazer. Steel, Nash Young, mas nesse momento da comercial mesmo, da minha música, eu pensava sempre em como fazer com que aquilo fosse mais dançante possível. E não apenas o arranjo, mas as letras também. E o Skank também fazia isso. Não tem um significado, não. Mas tem um tica-ticabum, tem um... o Jorge Ben também faz isso. Muito. Então, por isso que o baile hoje é tão a cara dessa década, porque eu faço essas músicas. Eu tento trazer de novo aquele sentimento, aquela forma de dançar, inclusive, que a gente dançava no meados dos anos 90, até anos 2000 também, né? Eu pensava dessa forma, assim, falei, como que eu vou fazer com que essa música tenha swing? Que não me é uma coisa natural, é uma coisa que eu preciso pensar. O Benegão faz isso naturalmente. Impressionante. A Luz e Iraí de Carlinhos fazem isso naturalmente. Eu tenho muito esforço para conseguir fazer, né? E ter conseguido fazer para mim, porra, é um baita de um prêmio. Uma vitória. É uma vitória. Mas é complicado, é matemático mesmo, como você falou, né? A métrica da... E não só a métrica, a sonoridade das sílabas, sabe? Tudo isso faz sentido na hora que você ouve a música tocando num lugar específico, que no meu caso era na pista de dança, né? Cara, uma pergunta agora, entrando um pouco no assunto de fama e coisas do tipo também, que é algo que eu fico impressionado de quão bem você lida com isso. Mas já começando uma pergunta seguinte... Falando sobre Mexe a Cadeira, existem músicas que elas ficam quase maiores que o compositor. Dá alguns exemplos, talvez a maior de todas que me vem à mente é Ice Baby do Vanilla Ice. Sim, né? sim. Aí você tem vários casos, mas, por exemplo, um que não se deu bem com isso, que não gostava, o próprio Kurt Cobain, né? Nirvana, com Smells Like Teen Spirit, não gostava de tocar ao vivo, não tocou no Unplugged e tal. Temos casos como Los Hermanos, que durante um tempo tiveram aquela questão com a Ana Júlia, depois voltaram. Eu já li em alguns lugares que você teve também esse momento com Mexe a Cadeira. Tô certo, tô errado? Eu acho natural também. Isso, aí fica a minha pergunta. Você fez as pazes, como é que foi esse processo? Sim. Eu fiz as pazes... Primeiro eu fiz mais ou menos as pazes. Assim. Quando eu gravei o acústico, eu fiz de um jeito totalmente diferente. Aí falei, agora dá pra tocar sem que as pessoas achem que eu faço apenas isso. Porque quando a música fica grande demais, assim... Você tem a segunda, né? E agora? Vai gravar o quê, né? Como é que vai vir o Mexe a Cadeira 2? E nunca vem o Mexe a Cadeira 2. Não é assim que funciona. Artisticamente, você precisa de uma certa liberdade para poder fazer coisas legais também, né? Só que coisas legais para o músico, para o artista, não necessariamente são coisas legais para o comércio, para as pessoas mesmo, para o teu próprio público. Então eu errei muitas vezes. Nossa, eu errei muito mais do que acertei. Mas hoje eu estava fazendo as contas, assim, de músicas que foram realmente impactantes, assim, importantes. Shake Boom, Requebra, que foi do filme da Xuxa, né, que tomou uma proporção gigante por conta do filme. O Tiazinha, que foi uma brincadeira e que tomou também uma outra proporção gigantesca por conta da tiazinha, do momento dela ali. Na Gandaia, Mexe a Cadeira, óbvio. Aí depois as baladas, né? Te Encontrar de Novo. Universo Paralelo não, mas é uma música que a galera gosta que é muito importante para mim, mas por outros motivos, não pela exposição da coisa. Assim, então, essas coisas todas, no final das contas,
acabaram me convencendo de que realmente eu tinha um estilo, sabe? Que eu nunca achei que precisasse ter um estilo. Aliás, eu sempre relutei um pouco, porque eu achava tudo isso meio limitante. Falei, pô, eu gosto de Kurt Cobain também, eu gosto de Nirvana. Mas não dá para gravar um disco com as guitarras distorcidas, gritando, não sei o quê, porque tinha um crivo da gravadora, tinha o crivo da rádio, tinha o crivo do público. Porra, era crivo pra cacete, né? No final das contas. Eu compreendi isso tardiamente. Quando eu compreendi, eu fiz as pazes com tudo. Né? Tem uma coisa que a gente estava conversando até hoje mais cedo, que é a expectativa e realidade, né? Efeito Lacoste. Quando... Efeito... Ele te conta, depois você te conta. É um meme isso, vai te contar cara, essa história. É uma situação que eu passei que tá me lembrando muito isso que você tá falando, que é o seguinte... Você vai gostar. A gente... A própria história do Skank, a gente começou muito... ali na música jamaicana, referência de música jamaicana, aí a gente só atravessou o Atlântico e ficou mais inglês e tal. Só que quando você fala de público, né, quando as pessoas falam, pô, Vini, hoje mesmo, conversando 2 ou 3 pessoas, a Vini, mexe a cadeira. Mexe a cadeira, o sobrenome, né? Vini mexe a cadeira. Beleza. E a expectativa versus realidade. Vai ter um show do Vini. Aí você fala, pô, ele vai tocar. Óbvio, né? Obrigado, Satisfaction. Então, assim, às vezes a gente quer a gente cansa da gente mesmo. Cazuza falava isso, né? Sim, eu bebo porque eu não me aguento 24 horas, né? E a gente tem direito de cansar, cara. Absolutamente. Óbvio, porque é chato. Em algum momento tocar a Garota Nacional deve ter sido um chato também. É possível ou não. Eu vou ser sério, nesse ponto, assim, aquele negócio com o Mick Jagger, não sei se eu vou tocar Satisfaction com 60 anos. Pô, o cara tá com 80 e continua tocando. Beleza. 81 já. Então, não, eu nunca reclamei de Garota Nacional, não, porque, na verdade... Eu já reclamei de Mexe a Cadeira muito. Muito. Comigo mesmo, nunca em público, sabe? Jamais em público. Até agora. Mas eu falava, pô, cara, já não quero que as pessoas achem que é só isso que eu sei fazer, porque eu sei fazer mais coisas também. Então, assim, é meio cruel, mas, pô, não vamos ser babaca. Que crueldade é essa que te leva lá pra cima, que faz você comprar sua casa, que faz você ter um público gigantesco, que tira você do barzinho e bota você no Rock in Rio. Exato. Um dia depois o Carlinhos Brown. Não dá pra ficar cuspindo em cima do prato, pô. Então, mas a gente isso é tem uma que ter a babaquice. Eu reconheço falou. que foi uma época meio babaca minha que eu me... Mas fez as pazes com a cadeira. Totalmente. Inclusive vai ter. Muito bom. E quero falar de uma coisa muito legal, assim, cara. Eu tenho uma frase que eu sempre digo que a fama ela não te é dada, ela te é emprestada, né? A fama... ela não é sua, é minha, então agora eu... Não, ela tá aqui, cara, de repente vem alguém fala... Você está famoso, você não é famoso. Exatamente, né? A não ser que você seja Paul McCartney, alguns, né? Mas, enfim, que também tiveram momentos de baixa, todos tiveram, né? Todos. Sim. Enfim, vou até ler a frase que você falou que eu achei incrível. Eu achei essa frase foda. Você diz que você não é o melhor artista ou pior artista dependendo do seu cachê. Eu acho irado. Não. E essa verdade, eu escrevi aqui, não é um copy and paste. Isso não é uma coisa que você lê e fala, isso aí é um insight. Você fala, você chega a essa conclusão, né? Então aí entra nessa questão dos altos e baixos, que todos nós já tivemos. Sim. Como é que você chegou... Teremos. E teremos, óbvio. E como é que você chegou, cara, nessa autoestima e nesse conhecimento de saber lidar com a fama, ter um bom relacionamento com a fama. Falar, cara, hoje eu tô... hoje talvez não. Foi algo que te custou muito? Foi algo que você já nasceu? Como é que é o nome da sua mãe? Me perdoa? Dona Hilda. Que a Dona Hilda falou, meu filho, vai por ali. E você, peraí, foi um mix disso tudo? Eu acho que é um mix de tudo, assim, porque a gente precisa... A gente precisa não, eu penso assim. É interessante que a gente difira um pouco fama de sucesso, né? São duas coisas, parecem iguais, mas elas são um pouco diferentes. Elas têm elementos distintos. Exemplo? Você pode querer ser um chefe de cozinha, por exemplo, ou um padeiro, né? E você faz o pão, e você escolhe o lugar onde você vai colocar a sua padaria, e as pessoas gostam no bairro, e você cresce como profissional, e daqui a pouco você abre uma segunda padaria e tal, não sei o quê. Não necessariamente você está famoso, porque talvez as pessoas nem saibam quem você é, porque você está dentro da parada lá, né? Sim. Você está trabalhando, você está fazendo o pão ali. Isso é sucesso. Isso é quando você alcança um objetivo. Você teve sucesso em alcançar um objetivo, né?
A fama, cara, ela é uma coisa estranha, porque você pode ser um assassino, por exemplo. Exato. Famoso. Você não precisa fazer algo muito legal para ser famoso. O assassino do John Lennon, ele queria ser famoso. Você pode ser um político corrupto, que às vezes políticos que não são corruptos não têm sucesso nenhum, ou melhor, não têm fama nenhuma. Né? Aí o cara é um político, um motherfucker, aparece e vira, daqui a pouco, se candidata até a cargos maiores. Então, assim, eu pessoalmente difiro a fama de sucesso. Eu sempre me considerei um artista de sucesso, porque eu sempre estabeleci alguns objetivos e consegui alcançar. Alguns até passou do ponto, sabe? Eu nem esperava, né, que pudesse um dia fazer turnê internacional, por exemplo, que é uma coisa que a gente, como brasileiro, fica sempre sonhando, né, um dia em fazer e tal. Foi uma coisa que eu não estava na minha conta e que, pô, me superou, assim, a expectativa. A fama, cara, você precisa, acho que a pessoa tem que desconfiar da fama, porque ela não te traz, a não ser contas de bar, que você não precisa pagar, e tapinhas nas costas. Entrar fácil numa balada, eu falo isso. Eu acho que o que dá consistência para a vida de uma pessoa, eu não acho nem só um artista, é o sucesso que ele tem com o que ele empreendeu, sabe? O tanto que ele é capaz de fazer com que aquilo ali caminhe, ganhe vida, né? Alcance objetivos e tal. A fama a gente precisa mesmo cagar para isso, porque isso tem muito mais a ver com a vaidade pessoal de cada um, assim, do que propriamente com o valor do que você faz, né? Inclusive, eu concordo, inclusive a privacidade está se tornando um luxo, né? E a fama tira isso. Né? Às vezes o cara não consegue ir na esquina comer um negócio porque é famoso, né? Então, assim, tem uma coisa da fama que é... Às vezes ninguém mexe com você na rua, mas as pessoas sabem quem você é. Sim. E se você fizer alguma coisa errado ou diferente do que elas estão acostumadas, aí essa informação ela é espalhada. Sim. Né? E quando você está... Eu estou falando isso porque você atingiu um ponto... Eu gosto dessa história, eu vou voltar nisso, porque quando você atinge um ápice de popularidade, chega num ponto que você começa a atrair pessoas que não necessariamente gostam do que você faz, mas elas chegam perto pelo momento que você está. Absolutamente. Do tal do foco, da luz, né? Querem pegar um pedaço aqui, querem estar, né? Acontece. E isso passa. Sim. Né? Mas acho que dá para sacar essas pessoas, assim. Pelo menos eu tive essa, não sei se sorte ou, sei lá, sagacidade, sabe? As pessoas que me acompanham e que me acompanharam, assim, foram pessoas que me ajudaram a construir tudo. Todas as coisas que eu consegui fazer, sabe? Claro que você conhece alguém novo, que é maneiro e tal, não sei o quê. Mas obrigado. É rápido. Porra, cara, é rápido. Para com isso. É rápido ao perceber, assim... Pra quebrar o papo sério demais. Qual é a intenção, né? Dá pra ver, assim, no que o cara tá interessado. Eu converso muito com as pessoas no Instagram, é uma coisa que eu gosto de fazer, assim. E eu converso com muitos músicos iniciantes, assim, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Porque eu tive pessoas que me inspiraram. Então, se eu puder inspirar também alguém, acho que é parte da minha missão também. Mas aí, algumas perguntas me causam curiosidade, porque as pessoas falam assim, às vezes, isso é uma pergunta meio recorrente. Como é que você fez para ficar famoso? Já que a gente está falando de fama, né? Isso é uma forma simplória, às vezes, de perguntar. Eu entendi a pergunta. E aí eu gosto sempre de voltar a falar sobre isso. Falo, cara, não pense nisso. Exato. E esqueça isso. Esqueça essa história de ficar famoso. Se você quer ficar famoso, você tem que ir para um reality show. Esquece. A música, ela não é isso. Ela é isso também, em algum momento, mas depois isso aí acaba, mas o resto continua. O que é consistente é outra coisa. É o que você quer com a música. Por que é que você ama tocar? Né?
O que representa a música na sua vida? Você tocaria num bar para 5 pessoas te assistindo com o mesmo tesão que você tocaria para esse mesmo bar lotado? São perguntas que você precisa se fazer. Porque se não Porque foi é muito isso, mais difícil tocar para pouca gente do que Muito para muita mais. gente. você reafirma o teu amor pela música. Você? Né? Pela arte, pelo que interessa no final das contas. Bom, isso é um pensamento meu, a gente compartilha, mas então assim, eu acho que a fama, véio, ela precisa ser colocada no seu devido lugar. Ela não é a coisa, na minha opinião, a coisa mais importante. Ela é importante em algum momento, financeiramente ela vai fazer muita relevância na sua vida, mas a gente está falando de música, de arte, de pão, né? Sei lá, de sofá. Mano, você tem que ser... O professor, cara, tem sucesso pra caramba. Exatamente. Você tem que buscar o sucesso. O sucesso é você quem determina onde é. A fama não é externa. A fama é uma coisa que não é sua. É como você falou, você está famoso. São as pessoas que dizem que você está famoso. O sucesso, não. O sucesso é você que diz, porra, cheguei onde eu queria. Fiz o que eu consegui, o que eu disse que ia fazer. Eu acho que é isso. E você sempre sonhou em ser artista e chegar onde você chegou? Não. Você fez duas faculdades antes, né? Fiz, mas não concluí nenhuma delas. Depois você falou que queria ser médico. Mas também não deu. Não tinha grana. Não tinha tempo. Quando você tinha grana, você não tinha tempo, né? Exato. Não, por que eu tô perguntando isso? Porque, beleza, o Skank parou, né? O Skank tá aí nas plataformas, todo mundo pode escutar e tal, mas beleza, a gente não faz mais show, não vamos construir mais nada novo pra frente. E eu nunca sonhei. Eu nunca sonhei em ser. Eu nunca sonhei em ser vocalista e fazer carreira solo, igual eu tô fazendo as minhas coisas, minha Big Band e tal. Eu nunca sonhei isso, mas a vida foi me levando pra isso. Você sonhava, quando você começou a tocar, você falava assim, eu sempre tive esse sonho de chegar nesse ponto que eu cheguei. Pô, cara, assim, se eu puxar uma cordinha assim que me leve lá onde tudo isso começou a acontecer, o que eu mais queria fazer era tocar no Chacrinha, que é uma coisa que eu nunca fiz, nunca consegui fazer. Também não fiz. Porque eu era espectador do programa do Chacrinha. Eu amava ver, eu gostava de ver Jane Erondi cantando no Chacrinha, não só o RPM, tá ligado? Eu gostava daquele ambiente, eu achava aquilo mágico. Eu falava, pô, deve ser muito maneiro você cantar uma música e as pessoas conhecerem aquela música, todo mundo fechar o olho e cantar junto com você. Quando eu pensava em ser artista, quando eu sonhava com isto. Claro que existem outras coisas, né, na música, mas naquele momento ali o que me importava era isso mesmo. Gozado, porque não é muito diferente do que acontece quando você toca com os amigos, sei lá, num playground ali, e todo mundo cantava junto, e saía todo mundo dançando. O sentimento é uma coisa muito doida, mas é muito parecido, sabe? Eu lembro... sem querer me estender muito, mas só para dar um exemplo mesmo. Eu lembro de um dia que eu fui com a minha esposa para Búzios. Era dia de semana, assim, era uma quarta-feira, um verão lindo, assim. Aí tava rolando um pôr do sol, tinha um garoto tocando no barzinho, em frente à praia, tocando Bob Marley, que eu amo Bob Marley. Minha ligação com a Jamaica vem desde então. Aí ele me viu ali e falou, pô, Vini, cara, muito discretamente, sem forçar a barra nem nada, quer tocar? Eu nunca quero tocar. Eu não sou assim, eu não gosto dessa parada, eu não sou o canjeiro, sabe? Mas naquele dia me deu vontade de tocar. E não tinha muita gente na parada, tinha, sei lá, umas 5 mesas e tal. E eu comecei a tocar ali algumas músicas do Bob Marley, depois eu fui tocando as coisas que eu queria. Depois eu perguntei, pô, o que vocês querem ouvir? Que legal. E esse dia, que eu considero um show, foi uma das coisas mais próximas do que eu me apaixono em fazer. Pô, já toquei, como falei, naquele 1º de maio de São Paulo, para 1 milhão e tantos de pessoas, no Rock in Rio 2001, que foi uma coisa incrível. E esse show faz parte dessa coleção de lembranças, assim. A altura, né? Eu acho incrível. Cara. E para mim é muito relevante. E parece uma bobagem, porque no final das contas foram 5 meses que viram, né? Mas foi... É isso, sabe? Eu acho que assim... Precisa se perguntar, cara, o que tu quer com a música? O que você ama nela? Você ama ela mesmo? Então, é só fazer. Eu acho que
duas coisas que vocês têm, assim, muito parecidas, que além de terem abandonado a profissão, entre aspas, para se dedicarem à música, o que demonstra um amor, tem que ser muito corajoso. É difícil. Vocês são operários da música, né? Tipo, você cara. fala isso, o Henrique fala, e eu vejo muito isso no Henrique, assim, aquele lance de tudo é secundário. Eu vim aqui para tocar, quero dar o melhor show, tipo, quero fazer o que há de melhor, né, cara? Acho sensacional. Uma outra pergunta que eu tenho, assim, uma curiosidade absurda, sempre tem aquele momento, né? Aquele momento que você fala assim, cara, estourei. Cara, aqui o lance bombou. A gente tava falando do Jorge Israel, na verdade a Paula Toller falou, né, que ela disse que o momento para ela foi que ela chegou, se não me engano, no Noite Cariocas, na Urca, e ela falou, cara, tem essa fila gigante aqui, o que esses caras vieram ver? Foi descobrir, era o Kid. Qual foi esse momento para você que você falou assim, cara, aqui, tipo, esse momento foi algum programa que você fez, alguém que você conheceu, você escutou sua música no rádio, qual foi esse momento que você fala, deu certo? Eu tocava numa pizzaria. Enquanto eu estava gravando esse segundo disco, como eu te falei, eu sempre fui como você, um operário da música. Eu tocava onde havia espaço para tocar. Eu lembro que nesse dia eu estava tocando ali, eu tocava coisas de bar mesmo, eu era músico de bar mesmo. Veio uma menina que morava ali naquele condomínio, era um condomínio que tinha uma pizzaria, sabe? Legal. Na playground, assim. E aí ela veio com o meu disco e falou, cara, olha o que eu achei, maravilhoso isso daqui. Pô, tá tocando direto no rádio. Eu falei, no rádio? Ela falou, Eu falei, você ouviu a música tocando no rádio? Ela falou, eu ouvi essa música tocando hoje no rádio. Aí eu autografei aquele disco para ela, continuei, terminei o show e fui para casa com um grilo na cabeça gigante. Falei, no rádio? Pô, o Líber não me falou nada, ninguém me falou nada. Quando eu cheguei em casa, minha mulher falou, porra, eu ouvi a música tocando no rádio. Eu falei, foi de tarde? Falou, não, foi agora há pouco. Eu falei, porra, então ela tocou de novo? Aí no dia, cara, eu fiquei com esse, sabe? No dia seguinte, um cara que morava perto de mim, assim, que eu via a janela dele, que ele era DJ. E ele ensaiava à tarde as coisas que ele ia tocar de noite. Do nada começou ele tocando a minha música também. Uau! Eu falei, caralho, bicho, a coisa tá escapando, assim, sabe? Não foi de um dia para o outro. Foi muito lentamente. Foi 1 ano e meio até a coisa pegar. E aí, quando ela pegou mesmo, pô, parecia uma coisa meio, sei lá, Xuxa, né? Que você vira uma mega celebridade do dia para o outro. Assim, você começa a frequentar todos os programas mais importantes. Vira uma chavinha, né? Vira uma chavinha. É muito louco isso, Nós né? nos encontramos inúmeras vezes em vários programas que eram disputadíssimos, né? Para serem, enfim, feitos por conta da difusão daquilo. Mas o primeiro germen, digamos assim, foi ver o DJ tocando a parada ali, que ele ia tocar de noite. Sensacional. Foi incrível. Cara, você é casado há 33 anos, né? Com a Karina. Inclusive, fazendo meu dever de casa, ontem eu tava vendo umas entrevistas, vi uma dela com o Jô Soares. Karina e tem um cantora momento também. lá, cara, que assim, ele pergunta, você é casada? Ela fala, sim. Qual é o nome do seu marido? Ela fala, Vini. Ele ainda era o marido da Karina. Ela não era, tá ligado? Não era ela que... Tipo, ela fez bastante sucesso. Ela fez sucesso antes de mim. Sim, vi ela em programas da Xuxa, né? Eu vi ontem revendo alguns vídeos. Ela pagou a conta há muitos anos. Que legal, a conta assim, quem você pagou, falar isso, cara. E que legal pra ela também. Eu digo assim, que, porra, fechamento, né, a velho? gente é uma história de muita parceria mesmo, sabe? Parceria em tudo, cara. Nós somos sócios de vida. A gente entrou nessa para fazer uma sociedade em tudo mesmo. Pô, é muito ruim quando você tá em casa, assim, precisa, sei lá, fazer compra e você não tem o dinheiro para fazer a compra, mas a sua mulher tem. Hoje a gente tá reaprendendo tudo isso, mas naquele momento não era assim. Isso era dolorido, sabe? Doía. E eu falei, cara, porra, eu vou fazer o que dá para fazer, eu vou tocar no boteco, seja lá onde for e tal. E ela nunca, em momento nenhum, mesmo tocando nos maiores palcos e tal, fez eu sentir com que fosse menos importante fazer o que eu estava fazendo. Que incrível. E isso é uma coisa que parece óbvio, mas não é óbvio. Não é uma coisa óbvia. Não. Né? É como você chegar, sei lá, de um festival de música incrível e perguntar para o seu marido como é que foi seu dia. Ela fala, pô, foi maneiro. O que você fez? Pô, toquei lá. E como é que tava? Tinha muita gente? Tinha pouca gente?
que você tocou? E tal. Entende? É uma cumplicidade, assim. Então, nós sempre acho que nós somos uma base muito forte. Isso é uma coisa importante pra caramba. E ela é argentina. Não pode fala ter um tudo. português, irmão, melhor que nós três aqui, Sim. com sotaque carioca ainda por cima. Mas não é aquele sotaque forçadão. Mais do que eu, mais do que eu. É tipo, cara, eu acho que eu não conheço alguém assim que fala português tão fluente, assim, tipo, de fora. Ela fala 5 idiomas. Que legal, cara. E nessa vibe aí, assim. E aí eu tenho uma pergunta. É uma psicose, né, talvez, não sei. Se for procurar, alguma neurose. Agora, uma curiosidade que eu tenho. Um talento. O que você, porque vindo de uma cultura, né, eu cresci em outro país e tal, eu sou fascinado por culturas. Eu também. O que você aprendeu que você mais curte da cultura dela, do sentido de arte, música, o que for, e também da questão de personalidade da cultura, assim, de coisas que você fala, poxa, isso aqui eu curto bastante, o pessoal lá é assim. Tem muitas coisas, principalmente na Argentina, assim, não apenas com ela, mas de uma forma geral na Argentina, isso é algo que é muito diferente de nós, assim, que é a pontualidade, por exemplo. Isso é uma coisa que o brasileiro não é conhecido pela pontualidade, né? Henrique certamente não é em argentino. Geral, não, tudo bem, isso é da gente, cara. Não, mas porque tem um livro que chama The Culture Map. E ele fala das diferenças culturais e essas características de cada país. Então ele fala assim, em tal país chegar atrasado é falta de educação. Claro, Mas para brasileiro e alguns outros países, e vai citando os países. E várias coisas sobre cumprimentar na hora de negociar, como é que você negocia. E o Lucas, que é mezzo-americano, mezzo-brasileiro, né? A gente fica disputando. Eu falei assim, esse é o seu lado brasileiro. E ele fica reclamando da minha pontualidade. Eu tenho um vício, 15 minutos. Ai. Não sei, pelo menos ele admite. É o teu limite ou é o teu... Não, gordurinha pra chegar atrasado. 15 minutos. Eu tenho esse vício de 15 minutos. É um vício brasileiro. Só pra completar, eu acho que vou falar mesmo. isso. Um amigo meu americano, eu tava em Nova York e tal, aí mandando mensagem pra ele, eu falei assim, eu tô um pouco atrasado. Ele falou assim, você está atrasado ou é Brazilian time? Não, nós somos famosos por isso. Não é uma coisa propriamente boa, mas também não é nenhum desastre caso não passe de 15 minutos. O problema é quando... Né? Isso é uma coisa importante lá na Argentina. E uma outra coisa que é importante também que vai além de ser educado ou não, é quando... Isso é uma gentileza que a gente às vezes deixa de ter por conta da nossa cultura também, principalmente no Rio de Janeiro. Vamos marcar tal coisa? Vamos embora. Pô, de repente domingo lá em casa, bora. Então a gente se fala, beleza? Tá, lá se você fizer isso, a gente se fala para desmarcar. Porque, a princípio, domingo lá em casa... Estados Unidos é assim também. À tarde, não é isso? Vamos fazer um churrasco. Já aconteceu de eu falar isso exatamente pro tio dela, o tio Beto. Aí ele falou, vamos fazer um churrasco aqui em casa? Eu falei, pô, de repente no sábado à tarde? Aí ele falou, tá bom, sábado à tarde. Eu falei, então é isso, eu vou... A gente combina aí. A gente combina aí alguma outra coisa que não seja o que já foi dito ali. A gente combinou, sábado à tarde. Então, assim... E eu não fui. Uau! E ele ligou para ela, falou, que horas vocês vão chegar? Porque eu já estou aqui terminando de fazer a mojeira. A mojeira é o mais importante, o mais caro. Sim. Eu falei, meu Deus, e a gente estava longe da parada. Ela falou, você combinou alguma coisa com meu tio? Eu falei, pô, informalmente, assim, a gente ficou de combinar e tal. Isso é uma coisa que eu aprendi, da pior forma, mas eu aprendi. E eu gosto. Eu gosto, sabe, principalmente a pontualidade, cara. É interessante porque isso que você falou, né? Nos Estados Unidos, se você marca com alguém, então segunda-feira que vem, tal horas. Se você liga e fala, tá confirmado, cara, como assim? A gente marcou? Já tá confirmado, não precisa. Você falou. Agora, você tocou na questão, né, de cultura. Você disse que aprendeu com seu amigo Tony Booker, que mora na minha cidade. Mora lá em Nova York. Mora em Nova York. Sangue bom. Ele a não recusar trabalho. Ele fala, cara, se você for para tal lugar, você ainda tem essa filosofia assim de mente? Inclusive eu fiz às vezes dele em alguns lugares. Ele falou, quer fazer? Eu falei, quero fazer. Porque quem me falou isso foi o pai de uma namorada minha, que era escultor. E ele foi a primeira pessoa que eu vi que trabalhava com arte
e que tinha uma vida legal trabalhando com arte, sabe? Então, assim, ele me aconselhava muito, a gente se queria muito, sabe? E ele falava, Vini, olha, se tem uma coisa importante na arte, em qualquer coisa, mas especialmente na arte, é que você tem que ocupar todos os espaços que te são oferecidos, cara. A menos que você não possa, porque você já está ocupando outro. Se você tiver 2 horas do teu dia que não estão sendo ocupadas com o que você faz, com o que você produz, cara, são 2 horas que você está perdendo. Porque você precisa mesmo ser o operário daquilo que você se propõe, do seu trabalho. Então, às vezes, o Tony mesmo me falou, quer fazer um almoço no Mineiro, que serve comida mineira lá? Eu falei, primeiro eu falava que sim, depois eu perguntava quanto era, mas sim, quero fazer. Até que eu não tivesse mais tempo. Quando eu não tinha mais tempo, eu começava a tentar melhorar o cachê, né? Claro. Mas primeiro eu ocupava... E eu falo bastante sobre isso na internet, às vezes, com os meninos, sabe? Falo, cara, não importa se você está indo ganhar R$200 ou se você está indo ganhar R$2.000. Vai importar, mas agora o que você precisa é ganhar. Você tem que ir lá e fazer. Porque se você não fizer, um outro cara vai fazer. E você nunca sabe onde é que o cara mais importante da sua vida vai estar. Exato. Você nunca sabe o Liber vai estar naquele restaurante na hora do almoço vendo você tocar uma música dos Skanks. É uma combinação que foge a qualquer lógica, sabe? Conheci o Marcelo Susequinde por conta de um técnico de som que foi fazer uma angio não sei o que no consultório da minha mãe. E a minha mãe falou, meu filho toca também, ele canta muito bem, aquela coisa de mãe, né? Era o Marcelo. Não, era o Flávio Sena, que talvez você conheça também, da Companhia dos Técnicos, que eu considero meu padrinho, assim. E aí ele, antes de ir embora, falou, dona Elda, a senhora me atendeu, me colocou antes do tempo, então, você é meu cartão, seu filho me procurar lá, que a gente vai ouvir o trabalho dele e tal. Mas, obviamente, ele fez isso por pura gentileza, cordialidade. Ela me deu aquilo ali e eu, mãe, tá bom. Não vai ser isso, né, que vai mudar a minha vida. Um dia eu estava lá, eu tinha um costume de fazer sempre pelo menos 3 coisas por dia para conseguir abrir as portas, assim. Então, pelo menos 3 ações diárias eu fazia. Nesse dia não tinha nenhuma, sabe? E o cartão tava ali, assim, ó, tipo, brilhando. Eu falei, vou ligar. Peguei, fui no Orelhão, que é um negócio que existia há muitos anos atrás. Botei uma ficha, que era uma outra coisa, né? Liguei pro Flavinho, ele me atendeu calorosamente e tal. E aí foi a primeira vez que eu entrei num estúdio grande, assim, na Companhia dos Técnicos, ele em Copacabana. Mesmo lugar, Naquela que você entra uma galeria, o estúdio é lá no fundo. É lá no filme, E é surpreendente. Parte da minha Big Band eu gravei lá. É um estúdio incrível, né? Da Big Band, eu gravei lá no Companhia dos Técnicos. Com o Flavinho, não? Com o Flávio, não. Bom, enfim, aí quando abriu a porta era a BMG ainda. Ela era ali. Aliás, era a RCA. Depois ela se tornou BMG. Quando eu entrei ali, parece que eu tinha aberto um portal, né? Fala, meu Deus do céu, né? Eu vi a Alcione, assim. Aliás, ela pediu para eu discar para ela, que ela não tinha, a unha dela era muito grande. Eu lembro disso até hoje. Aí eu disquei para a Alcione. E aí fui até o estúdio, agora eu não lembro se é 1 ou 2. No final do corredor tem um que é para a esquerda e um que é para a direita, né? Eu fui para esse da direita, que era menor, um pouquinho. O Flavinho estava lá, me recebeu carinhosamente, eu vi aqui uma fita cassete com as coisas que eu tinha produzido em casa, assim, no estúdio do Chalegre, lá no Rio de Janeiro. E ele ouviu e falou, pô, cara, é legal essa parada aí. Tem um lance aí. Eu confesso que eu te recebi aqui porque você é filho da dona Hilda, que foi fofíssima comigo. Mas eu não estava esperando ouvir isso, não. E nesse momento que a gente estava ouvindo, a porta do estúdio estava aberta e o Marcelo estava gravando, acho que se não me engano, o disco do Lobão. Vida Bandida. Caramba, assim. Então isso tem... muito tempo. Década de... Final de 89, talvez. Não, foi... 90? Não era Vida Bandida, então. Mas ele estava gravando com o Lobão. Era o último disco do Lobão pela BMG. Ele passou assim... Bom, ele tinha acabado de gravar o Passo do Lui, né? Uau. O Marcelo Susequinde, naquele momento, era talvez um dos maiores produtores do Brasil. Assim. Aí ele passou assim e voltou. Aí falou, que é isso aí, Flavinho? Eu falei, vem cá que eu vou te apresentar, esse aqui é o Vini e tal, não sei o quê. Bom, o Haikais surgiu aí, nesse momento. Caraca.
por conta da minha mãe, que atendeu o Flavinho Sena, que foi fazer uma operação de varizes, tem que sei estar lá. atento para as oportunidades, né, cara? Mano, Pode ser qualquer lugar. Tudo. Você tem que estar pronto. Eu falo Tem que que tá oportunidade você pronto. tem que estar pronto. Não tem E não- sorte. e- você Ela tem que não tá vem pronto. de terno e gravata também, Não. né? Geralmente nos não- momentos não- mais... e não te dá nenhuma dica de onde vai surgir. Então pode ser de um telefonema desse, assim. Pode ser de um voz e violão que você esteja fazendo num boteco, que, cara, como aconteceu com a LS Jack, por exemplo. Sim. A história da LS Jack foi assim, eles estavam tocando num lugar que estava micado, tinha pouca gente, numa das mesas estava o Liber. Viu aquilo e falou, pô, contratou os caras 2 dias depois. Deixa eu voltar no negócio aqui, que eu acho que é... A gente fala muito aqui que o mundo é dos que fazem, né? São das pessoas que fazem. Não é do mais inteligente, não é do ter mais aptidão e tal. Eu gostei da sua metodologia das 3 coisas. Eu usei isso. De onde você tirou isso? Cara, eu não sei, mas isso poderia ser um método, sabe? De verdade, poderia Irado. ser um método. Porque se você pensar bem, cara, se todos os dias da vida, todos, hein, contando o domingo, todos, você fizer 3 coisas, pode ser 2 também, não precisam ser 3, mas pode ser uma. Exato. Mas se todos os dias você fizer uma coisa que vá na direção do que você quer, seja lá o que você quiser, não sei o que é que você quer, mas seja lá o que for, cara, isso é uma questão matemática, você vai se aproximar cada vez mais do seu objetivo ou da possibilidade daquilo acontecer. Eu falo, você deu um passo na direção certa. Pelo menos que você acha que é a certa. Não sei nem se um passo, mas que seja 1 milímetro, Sim. você está mais perto, né? Se você não fizer, é muito mais difícil que a coisa aconteça por si só e por uma casualidade assim do destino. Porque quando você faz, você dá um passo para frente, você pega uma pedra, joga no lago, assim aquela parada reverbera. Se você pegar a pedra e falar, não vou jogar, isso é inútil, não vou fazer. Você não sabe o que pode acontecer a partir de uma ação, né? Então a ação, cara, ela em algum momento ela pode ter uma reação também. Ela pode provocar outras reações em cadeia também. Isso é bem matemático, se você for pensar dessa forma. Eu não pensava assim naquele momento. Eu só achava que isso era uma boa ideia. Você criou um mantra e você seguia esse mantra. Juro por Deus. Cara. Mas é muito legal. Juro por Deus. E era qualquer coisa assim. Falar, cara, o que eu posso fazer hoje? Vou ligar para a Rádio Fluminense. Vou tentar falar com um locutor da Rádio Fluminense. Para tentar marcar um dia. Você lembra da Rádio Chantilly. Fluminense? O Chantilly trabalhou lá. Muito tempo. Sei lá, conhecer alguém da Rádio Fluminense Absolutamente. a qual eu possa entregar uma fita. Para que a fita não seja jogada no lixo, que nunca foi, aliás. A Rádio Fluminense tinha esse valor. Eles realmente ouviam. Podiam não tocar se não tivesse a ver, mas eles ouviam. Você deve ter pegado um pouco da RPC, né? Também, lógico. Pô, porque nesse final de semana eu toquei em Tiradentes, eu encontrei com a Soninha, que era diretora da... Foi da Rádio Cidade também. Foi da Rádio Cidade também. Isso, eu tô falando porque existem umas pessoas que elas foram determinantes na carreira de todos os artistas. E a Soninha, ela foi muito importante na carreira do Skank, principalmente naquele momento, uma banda de Belo Horizonte sendo apresentada para o Rio de Janeiro. E assim como a Fluminense, assim como a RPC, eram rádios que elas mostravam um novo, elas tinham espaço para o novo. Tinha uma abrangência, uma difusão grande. Que é uma coisa que a gente não vê hoje mais em rádio, né? A rádio hoje ela mudou muito o perfil, ela prefere trabalhar muito mais na segurança e o novo está na internet, está nas plataformas de streaming. Como é que foi a sua história de exatamente... Cheguei no rádio, né? É o que você falou. Qual história que você tem? Que seja na Fluminense, você falou da Fluminense aqui, ou que seja na RPC, alguma outra coisa? Eu tenho uma da Fluminense que eu acho muito bonita. É muito simples, na verdade, mas tem um significado que é muito anterior a tudo isso. Tá? Para quem não sabe, a Rádio Fluminense... A Maldita, ela não ficava no Rio de Janeiro, ela ficava em Niterói. Você tinha que atravessar a ponte para você, inclusive perto da rodoviária, né? Isso mesmo. De Niterói, A gente eu estava nesse momento com um trio chamado Ato Astral. A gente achava esse nome incrível. Hoje eu percebo que era horrível, mas naquele momento a gente achava ótimo. A Rádio Fluminense ela era tão democrática, cara, que a gente um dia pegou o Fusquinha do Rogério, que era o baixista da banda, e nós fomos até Niterói, atravessamos a ponte e tal, para falar com um produtor
de um dos programas, haviam vários, Guitarras para o Povo, enfim, eram inúmeros programas. E ele topou, falou, não, vem aqui, vamos ouvir junto. E ele realmente ouviu junto com a gente a parada. Não é aquela coisa assim, não, pode crer, eu entro em contato. Né? Deixa seu telefone aí que eu ligo. Não, ele ouviu com a gente. Que legal. Aí, na hora que ele ouviu, ele nem demonstrou uma empolgação muito grande, não. Ele só falou assim, talvez essa música aqui caiba no programa tal. Eu falei, pô, cara, brigadíssimo, isso pra mim já foi o suficiente. Fomos pra casa, mas aí no meio da ponte, a música tocou na Rádio Fluminense, voltando pra casa. E aí? Porra, eu lembro até hoje, eu ainda me emociono, porque é uma bobagem, né? Mas, cara, digamos assim... Minuto. Mas isso marca mesmo. Marca. É marcante, né? De verdade. Porque é um rito de passagem, né? Que lindo, Vini. Porque, Niterói não é ali do bairro do lado. Pô, desculpa, galera, nem sou de me emocionar assim, mas mas você tem que... Tá em casa, irmão. E a Rádio Fluminense, eu tô falando que é exatamente isso. Era uma chance. E, era uma oportunidade. Era a rádio que a gente ouvia, né? Porque era a única rádio que tocava rock, a gente ouvia todas as coisas que vinham, sei lá, Sex Pistols, todas as coisas legais assim que a gente gostava de ouvir vinham de lá, da Rádio Fluminense. Então, cara, eu lembro da sensação da gente. Naquele momento eu não sabia nem o que era. Hoje eu sei, tipo assim, cara, a gente faz música. Porque é como se fosse uma afirmação. A gente faz parte disso aí, cara. Logo depois, quem tocou antes, mas digamos, logo depois do Sex Pistols tocou a gente. Sim. Isso para um garoto de... sensação de pertencimento. Né? Cara, eu tinha 16, 17 anos. Isso aí foi incrível. Foi uma coisa que até hoje realmente, para mim, é tocante por conta disso, sabe? E tem a ver, de novo, com o que a gente falou. O que tu quer com a música, né? O que você quer? Você quer o quê? Quer ficar famoso ou você quer fazer música? Você quer fazer parte da família, sabe? De quem produz música, de quem toca, de quem emociona as pessoas. A música tem funções, né? Importantes a serem cumpridas, né? Eu acho. Cara... Peço desculpas de novo. Eu não sou desculpas, assim. Mano. A água tá em casa. A gente tá aqui pra isso. Agora, uma pergunta sobre música também. E depois eu quero falar um pouco sobre a questão da psicanálise, já caminhando pro final, mas que bate-papo incrível. O que o álbum A Peleja do Diabo com Dono do Céu representa pra você, do Zé Ramalho, e quais álbuns são aqueles que te formaram? Pô, essa pergunta é muito bonita. Antes de tudo, hoje eu sou amigo do João, que é filho do Zé Ramalho, que para mim é como se fosse uma espécie de um pai celestial da música. Foi o primeiro disco que eu comprei, por isso que você está perguntando. Exato. O meu primo, Fernandinho, mora aqui em São Paulo, ele sempre teve um bom gosto, assim, sabe? A primeira vez que eu ouvi Dark Side of the Moon foi na casa do meu tio. Ele falou, cara, ouve isso daqui, aquela viagem do Pink Floyd. Cara, aquilo é realmente uma viagem. Você colocar o headphone, fechar os olhos e você vai para outra dimensão, né? E Alceu Valença, sabe? E tudo isso ainda assim, naquele momento mais áureo, né, da música nordestina, que era super rock and roll, cara. Muito. Né? Muito. Aí quando eu ouvi esse disco especificamente, eu falei, cara, que coisa pesada de raiz, assim, de muita verdade, né? Porra, não deu muito tempo, foi quando eu tive uma graninha, foi o primeiro disco que eu fui lá e comprei. Eu não sei se... Eu acho que eu falei isso pro João. Falei, cara, o primeiro disco que eu comprei foi do seu pai. Legal. Esse aí. Tudo isso é parte da paixão que a gente tem por música, né, cara? Porque você começa ouvindo, né? Eu acho que a música começa assim, você começa realmente ouvindo, se interessando cada vez mais, entendendo o que é que tem mais a ver contigo. Aí do nada você ouve E quando você é muito novo, parece que é uma cor nova que o nego tá te mostrando ali. Eu falo, caraca, cara, nunca ouvi nada parecido com isso. E eu, sinceramente, até hoje, às vezes eu ainda ouço coisas novas assim que me surpreendem, sabe? Eu acho que isso faz parte da gente, né? Claro. Que tomara que faça, porque eu quero me surpreender sempre, né? Com música.
É uma paixão, né, cara? E... Quais outros álbuns que você fala assim, cara, isso aqui... Bom, Dark Side of the Moon, óbvio, né? Claro. Não só meu, mas acho que... Nossa, tá louco. De todo sobrevivente que teve enfim, que é contemporâneo da gente, foi, de alguma forma, impactado por aquilo ali. Eu mudei um pouco a forma de tocar, principalmente o violão, que eu acho que é meu instrumento mesmo, assim, número 1. Eu toco baixo no baile, mas o meu instrumento de verdade é violão. Depois que eu ouvi Free Falling, que é uma música do Tom Petty, que é, talvez, na minha opinião, assim, o cara que fez as músicas mais incríveis que eu já ouvi. E ele não é propriamente um grande cantor e nem um grande instrumentista, mas é uma junção de coisa, uma magia que tem a música do Tom Petty. E quem me apresentou foi o Leone. Meu parceiraço. Parceiraço do Henrique. O Leone, falei com ele hoje. O Leone é um cara que eu devo muito a ele. Ele ouvia as coisas que eu fazia, assim. Ele foi produtor de uma faixa, de um disco que a gente ia apresentar na BMG. Acabou não rolando. Mas eu tive a chance de conhecer o Leone, que é um hitmaker da mais alta estirpe, além de ser um cavalheiro, né? Um gentleman, uma pessoa adorável. Ele, a esposa dele também, a Lu. E aí ele falou, Vini, olha, eu gosto do que você faz, mais ou menos. Sincero. Isso é a cara dele. Muito cru. Eu gosto do que você faz, mais ou menos. Vou te mostrar um negócio que eu acho que tem a ver contigo. E que talvez você nunca tenha ouvido. Ele é muito gentil, muito e ele gentil. me deu, eu tenho esse disco até hoje, um CD. Ele me deu, assim. Ele não falou, olha, ouve e me devolve. Tom Petty. Tinha essa canção Free Falling. E tinha... Bom, é um disco incrível. Eu levei aquilo para casa. Tom Petty você ouve uma vez, mas depois que você ouve algumas vezes, ele vai tomando uma proporção ainda maior. Né? É o tipo de música que precisa de mais vezes, assim, de audição. Esse é um disco muito importante para mim. Era Tom Petty and the Heartbreakers. Eu não lembro o nome do disco. É um disco meio colorido, assim, que ele tá no meio, assim. Cara, mas super legal, despretensioso, né? Que o Tom Petty é despretensioso mesmo. O som dele não é aquela coisa que você vai ouvir solos incríveis e, não, sabe? Não vai ter nenhuma queima de fogos musicais ali. É a música mesmo, é muito genuíno, muito bonito. E as histórias são lindas também. É engraçado que o Tom Petty, no Brasil, ele não é tão conhecido, mas lá fora, ele é uma espécie... Era, né? Rest in Peace. Mas ele era uma espécie de um segundo Bob Dylan. Inclusive, tiveram projetos juntos. Que foi ele, o Roy Orbison, George Harrison e o Tom Petty. Só básico, hein? Você tá ligado? Esqueci o nome desse grupo, mas George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison. Também não lembro. Agora, entrando na questão da psicanálise, muita gente não sabe, muita gente já sabe que o Vini é formado em psicologia, né? Psicanálise. Psicanálise, que é diferente. Freud e tal. É legal você falar isso, porque assim, a psicanálise e a psicologia, elas têm muitas coisas em comum, mas elas são distintas. Sim. A gente estuda psicanálise na faculdade de psicologia. Eu fiz também. Mas a psicanálise é um estudo livre e independente da psicologia. E da psiquiatria, que também usa um pouco de psicologia e de psicanálise. Digamos assim, são 3 esferas distintas. Incrível. A psicanálise ela está muito mais próxima. Para mim, a minha formação é filosofia, né? Eu me formei em filosofia. E foi a partir da filosofia que eu me apaixonei por psicanálise. E você foi fazer psicanálise na Argentina, certo? Também. Eu fiz mestrado lá. Mestrado. Cara, it's not a joke. Agora, aqui tem outra coisa que eu acho incrível, que você fala que um dos motivos que você fez... Na verdade, você fala que a razão da psicanálise, né, vamos dizer assim, o cerne dela é dar a mão, né, estender a mão. Foi por isso que você fez, ou você fez também para se entender o ser humano? O que te levou a isso? Aquela parada que você falou no início da vontade de ser médico, por que o cara tem vontade de ser médico, né? Porque tem algo meio... Eu tenho uma admiração pelos médicos, assim, especial, porque, cara, uma coisa é você emocionar alguém, né? Outra coisa é você, sei lá, construir um prédio lindo. Não estou de forma alguma diminuindo nenhuma dessas coisas. Mas quando você está sentindo dor, ou quando você está correndo um risco de vida e alguém
de alguma forma, cara, te tira daquele estado salva. E te alivia a dor daquele momento. Isso é uma coisa, porra, não sei qual é o nome disso, mas está meio perto de Deus, assim, de alguma forma. Tem um fiozinho aí que liga uma coisa a outra. Então a minha admiração pela medicina tem um pouco a ver com a minha admiração pela psicanálise, pela psicologia, pela psiquiatria também, que é o alívio da dor de alguém, né? Porque ninguém vai muito feliz procurar um psicólogo. As pessoas geralmente estão num momento difícil, de dor. Eu tenho uma tia que é psicanalista. E eu estou lembrando aqui, quando você fala de psicanálise argentina, os argentinos são bons. Monstros. Por que você foi fazer lá? Exatamente pelo fato deles terem essa cultura mais forte. Eu não sou um especialista, eu sou economista, mas eu sempre ouvi falar disso. Eu tenho uma desconfiança do porquê isso é tão importante lá. Assim. A Argentina, depois da Segunda Guerra, principalmente, ela recebeu muitos judeus. Sim. Freud é judeu, né? E ela recebeu também muitos alemães. E a psicanálise na Alemanha era algo muito difundido. E eu acho que isso tudo ajudou a difundir também. Grandes mestres foram para a Argentina, né? E que já tinham feito psicanálise com grandes mestres. Que legal. Eu creio que isso seja um dos fatores. Então, até hoje, a psicanálise lá, eu diria que é mais desenvolvida mesmo do que aqui. Aqui a gente tem outras psicoterapias que são talvez mais populares, né? Algumas até não sei nem se são bem psicoterapias, mas são alternativas. E eu respeito todas, porque eu acho que se for efetivo, no final das contas, se tirou você daquele momento de luto, fez você, te ajudou a passar por aquela crise, beleza. Eu não entendo, mas o que interessa é você, né? Então, lá eu me lembro bem de um papo que eu tive com uma das professoras, que aquilo me perturbou muito, porque a filosofia, ela é a lógica, né? Você tem um pensamento lógico e objetivo a respeito de uma coisa qualquer, sei lá. A psicanálise é o oposto disso. Porque a psicanálise é uma briga de rua. Briga de rua, às vezes, vale cadeirada, né? Então, assim, o que quando uma pessoa está na iminência, por exemplo, de se matar, que estamos falando já de casos extremos, claro, né? Mano, se ela diz que a única solução para ela é encontrar Deus, a única solução para ela é encontrar Deus. E mesmo que você não acredite em Deus, naquele momento ali, cara, você vai ter que se aproximar do universo daquela pessoa. Você vai ter que fazer, de alguma forma, uma conexão com a vida dela para entender aquilo e fazer com que ela se aproxime de Deus, porque é a única coisa que vai salvar a vida dela. Então, assim, eu acho que a beleza da psicanálise é essa, no final das contas, entendeu? Claro, o autoconhecimento, te dá ferramentas depois para você repensar a sua própria vida, bacana, mas o momento extremo de dor, cara, aquilo ali é você e o paciente, são duas pessoas. O método é importante, é fundamental, mas a mão estendida eu acho que é talvez a beleza né? Você falou que eu disse isso em algum momento. Sim. Eu acho que é por conta disso, sabe? De você doar toda a sua energia, porque às vezes no final de uma sessão você sai esgotado. Mesmo? O psicanalista. O psicanalista. Eu falo, cara, como meu psicanalista, eu falo, bicho, esse cara aqui, como é que ele consegue atender 10, sei lá, que seja 5 pessoas, velho? Entendeu? O cara tem durante a pandemia, houve uma época assim que eu atendi 14 pessoas. E eu não pude mais fazer isso, porque a qualidade da atenção ela vai sendo prejudicada mesmo, sabe? Porque é muito intenso, cara. Você está falando da vida de alguém, né? Você está falando das questões daquela pessoa ali. Sim. Às vezes você sai de uma sessão pesadíssima e entra numa sessão, por exemplo, em que a pessoa está chateada com o marido porque ele não para de assistir futebol e tal. Você fala, deixa cara, eu te contar a vontade que você tem como psicanalista é falar, porra, querida, deixa eu te falar um negócio. Não fode. Sabe, te contar uma história, mas é óbvio que aquela pessoa
está sentindo dor da mesma forma que a outra pessoa também. Então não pode ter um nível de atenção e de dedicação e de amor e carinho diferentes. Muito legal. E isso tem a ver com o tempo também, cara, com exaustão física, sabe? Vini, estamos partindo pro final. Me fala, baile do Vini, cara. Baile do Vini. Inclusive toca Skank lá que eu tô ligado. Toca Skank, Toca óbvio. Skank, me conta aí. Parte da Jorge Benjor, Skank. Seu Jorge, mais recentemente. Tim Maia. Eu vi uma foto sua. Tim Maia foi importante pra vocês no Skank de alguma forma, não? O Tim... A música do Tim, cara, né? né? Benjol foi mais. Também. Mas o Tim, ele é meio que unanimidade, assim. E tem uma coisa muito legal do Tim, que o Nelson Motta fez muito bem, foi trazer uma leveza para uma história tão heavy, rock and roll, maluca. né? Do Tim. O livro é muito li. escrito, muito bem escrito e tal. E eu, por exemplo, canto no meu show, eu canto Primavera, né? Que tem uma gravação do Maurício Manieri maravilhosa. Linda. Maurício é um fera, né? Maurício é um fera. Mas isso cara, sou brasileiro, assim, que funcionou no Brasil, é Tim. E é incrível. E ele tem essa coisa do James Brown ali, que você falou do início. Rock and roll. James Brown, rock and roll, Tim Maia, mas rock and roll. Isso tudo tem a ver com o baile, sabe? Toda essa coisa dançante, assim, da música brasileira, da música para pular brasileira, né? Para dançar, assim, tem a ver com o baile. Porque essas músicas todas que a gente estava falando no início, Mexe a Cadeira, Shake Boom, todas elas, de alguma forma, estão tomando emprestado algo do que já existiu, não tem nada ali totalmente um negócio novo. aqui, acho que você vai gostar, porque é o seguinte, existe uma polêmica muito grande hoje na música, principalmente na música brasileira, se o beatmaker, se ele é compositor ou não. Você que é um cara que tem uma carreira onde o beat sempre foi importante, qual que é a sua visão com relação a isso? Isso modifica a plástica da música, né? Se você... Sei lá, a composição pode ser maravilhosa, principalmente quando a gente está falando de música para dançar, né? Ou uma música dançante, música de pista. Você pega, sei lá, um cara que nem eu, que vem de uma escola mais roqueira, apesar de ouvir o James Brown desde pequeno e tal, eu capaz de que eu faça um som muito legal. Agora, se você pega um cara que está inserido dentro de um contexto em que ele ouve isso todos os dias e que isso Parece daquele bairro que... O vocabulário do cara é muito maior do que o meu. Aí ele fala, pô, mano, se eu botar isto aqui, de repente, ó... É um detalhe, às vezes, que faz a diferença. O que faz uma música fazer sucesso? Eu não sei. Até hoje eu não sei. Mas detalhes, com certeza... Mas detalhes, com certeza, fazem a diferença. Fazem toda a diferença. Até porque Mexe a Cadeira, na minha versão original, não explodiu. A versão que explodiu foi o remix, foi o beatmaker. Então eu sou suspeito para dizer o que eu penso a respeito do beatmaker. Porque, no mínimo, eu tenho que acreditar uma parceria a todos que, de alguma forma, fizeram aquilo ali. Naquele momento eram os DJs, né? Dá um breakzinho rapidinho. O Joezinho tá ali embaixo na porta, eles foram comer um negócio aqui embaixo. Eu queria que meio que ele invadisse um pouco aqui o finalzinho, pra gente falar da insanidade. Claro. Então, mas ele tá na porta. Ele saiu pra tomar uma e tá ali embaixo. Ele tá lá embaixo? Tem como abrir, Pedrada? Consegue? Se ele estiver na porta. Tá na porta. Tá na porta. Tá gostando, Vini? Pô, é lindo, né? Até me emocionei. Não fazia parte dos meus planos. Mas dos meus fazia. Né? Confesso a você. A gente tenta, né? Mas não é um tenta, são os motherfuckers. Não é um tenta, tipo assim, Record. Não é nada de... Não, eu tô ligado. Cara, é uma lembrança... De verdade, eu falo de coração. É uma lembrança tão bonita de infância. Porque eu tinha mesmo, sei lá, 16 anos. Você falou quando tocou a música? Eu também lembro quando eu escutei uma música que eu gravei pela primeira vez. Mas quando você falou uma coisa que se emocionou, que eu nunca tive emocionar nesse aspecto, e foi a mesma vibe do Vini, foi quando você falou quando vocês tocaram Hollywood Rock. Mas você falou que foi realização, né? Não, você falou que ali foi assim. É o antes e o depois. Claro. Né? E esse antes e o depois, dependendo, a gente tem vários momentos antes e depois na vida, mas tem alguns que você fala assim,
Isso mudou meu jeito de pensar, pertencimento na música. Isso mesmo. Cara, sabe o que acontece? Não é uma coisa comum a todos os músicos, mas não necessariamente aquela coisa que parece ter sido a mais importante para as pessoas, de uma forma geral, foi para você, né? Fato. Às vezes é algo tão pessoal, é um papo que você tem com o teu pai, sei lá. Nossa, fato. Né? Alguma coisa que a sua namorada tenha dito para você. Que mudou a sua vida naquele momento e que você vai guardar para sempre. Eu confio no meu filho. Eu com o Benji, eu te conto, mas assim, eu mudei pro Brasil por causa dele. Então, eu nunca mais... Eu escrevi isso ontem nas frases, eu tenho um caderno toda vez... A gente nunca deve se acostumar, cara. Eu nunca devo... Por isso que eu brinco assim, às vezes eu falo com você, pô, quando o Henrique me liga... Porque, cara, é um herói meu de infância que o Cuibai tá... Você tá me chamando de velho? Tô. E aí, às vezes a gente se acostuma com o sorriso do filho e tal. E quando você fica longe, você fala, caralho, tá, vamos caminhar aqui pro final. Vamos que vamos. Isso aqui, inclusive, eu quero gravar aqui já no perfil do After. Vini, a gente tava falando do baile do Vini. Me conta um pouco mais e aonde ele vai rolar. Eu vou tocar aqui numa parada que eu tava há muito tempo a fim de tocar. Eu sou amigo do Dudu, mas independente disso, eu nunca forcei a barra, nunca liguei pra ele. Falei, porra, Dudu, me chama aí pra tocar no Insanidade, nessa festa que eu tanto ouço falar. É um marco, cara, lá Eu sei, é um marco. E agora eu vou tocar lá. Inclusive eu quero convidar, chega aí, Dudu. Joãozinho já é uma... Chega aqui desse lado aqui, ó, que tem mais microfone aqui, ó. É melhor, ele não consegue passar aqui, cara. 3 cachaças ali embaixo já. Aê! Ritmo! É ritmo de festa! Cuidado aí! Olha que mesa gostosa. Você tá fugindo da cadeira elétrica ali, né? Eu já fiquei nessa cadeira aí. Essa aí. Tem coisa que você tem que me contar, ainda que você não me contou nessa cadeira. O segredo, tá ligado? O cara me pediu um segredo depois aqui, ó. Pô. Eu conheço histórias também, rapaz. Olha, se eu falar aqui... Me conta sobre o evento que vai rolar amanhã. Cara, vai ser uma celebração da alegria do Vini. Eu peguei o repertório pra sacar. Falei, pô, esse cara tá chegando aí, meu irmão. O que vai rolar? Ele vai inventar. Pro Marcelo, rouba um repertório aí. Cara, vai ser uma porrada, velho. Só clássico. A gente já meio que entregou um pouco do repertório, né? Que vai rolar aqui. Mas na verdade é diversão, né? Vai ser, pra chegar, é como eu falei no vídeo lá, pra você chegar bonitinho, arrumadinho e sair desarrumadinho. Exatamente. A cara da insanidade isso, cara. Cara, eu vi uma foto, você com um terno totalmente colorido. Que não tem nada a ver, né? Eu falei assim, mas a arte, de uma certa forma, é você... às vezes entrar num personagem. Sim. Você gosta dessa história do personagem? Subir no palco ali é um personagem, não é o Vini? Eu não vou assim para o show, tá? Não é que eu vá me vestir daquela forma. Mas quando a gente pensou na história do baile do Vini, foi até o Marcelo que botou pilha. Falou, cara, vamos fazer um negócio diferentão, cheio de cor mesmo. Meio kit. Marcelo Sequinde, não? Não, o Marcelo Reis, que é meu empresário. Falou uma coisa meio kit, meio Falcão. Lembra o Falcão? Não, do Rapa. O outro Falcão do Girassol, né? Do Girassol. Eu falei, cara, é um pouco isso o baile mesmo, porque é democrático, né? É divertido. É para você deixar... dançar sem olhar pro lado, saber se tá gostosa ou não. É pra você realmente curtir, se divertir, tomar um negocinho lá e curtir. Então tem a ver com isso, sabe? Esse terno que você tá se referindo aqui. Hoje é do Marcelo. Esse terno eu dei pra ele. Você falou a cara da insanidade, velho. É isso. Aí a gente tira a máscara em vez de colocar, entendeu? Exatamente. Porra, Henrique subiu no teleco no bloco da insanidade de Elton John, cara. De Elton John. Foi irado. Sensacional. Mas é sensacional. Mas eu tô muito, muito honrado mesmo de ter sido convidado pra fazer isso. O Dudu ligou pra mim direto, depois de falar com o Marcelo, ligou pra mim porque a gente já inclusive, Dudu, quero te agradecer aqui pessoalmente na câmera por ter feito essa conexão maravilhosa. Eu que agradeço. Você é família pra gente, irmão. Meus amigos queridos aqui, irmão. Vou até sair daqui que eu fico emocionado. Chora! Não, peraí. A gente já tá... Eu amo quando o After toma essa loucura boa. E, cara, quero te agecer muito, Vini. Pô, eu que agradeço. Pra mim foi assim, um momento muito legal. Privilégio mesmo estar aqui na frente de vocês. Foi um privilégio. Obrigado de coração. Foi emocionante mesmo, de verdade. Que legal, irmão. Geralmente eu sempre termino dizendo bora pro After. Eu vou falar isso, mas eu quero falar uma frase lendária, que é o seguinte. Hoje, como é o último dia de aula,
Pipoca e algodão doce pra todo mundo. Que é a frase que ele fala no filme da Xuxa. É a frase que ele fala no filme da Xuxa, mano. É uma frase. Pipoqueiro. É isso aí, meu irmão. Obrigado, rapaz. Bora pro after, meu. Beijo, God bless. Abraço, valeu. Isso. Valeuzão.